Olá pessoal, vamos agora para a aula de número 2B, né? Mantendo o nosso padrão de aulas de 15 minutos. Agora a gente vai estudar um pouquinho analiticamente as lentes esféricas. Lembrando que isso aqui é uma lente de borda fina, lente convergente, que no caso aqui, né, é a nossa lente biconvexa, né? Você olha para cá, você tem a lente biconvexa, ok? Essa é só um exemplo. Um exemplo de quê, professor? Dos elementos presentes nas lentes esféricas. Quais são os elementos? Aqui é o nosso objeto, que desse lado ele se torna um objeto real, tá? E aqui eu tenho a altura dele, a altura do objeto representada por O. Tá aqui, ó. O é a altura do objeto. Altura do objeto, tá? Ele está a uma distância do centro óptico, a uma distância P. Então, P, esse elemento aqui, vai ser a distância do objeto até o centro óptico, tá? Distância do objeto. Aí eu tenho o foco, eu tenho o centro de curvatura do raio, né, da lente, enfim. Aqui eu tenho a imagem. Essa imagem, ela é real, ela é invertida, e por estar entre C e F, ela é maior, tá? Só pelas posições aqui, a gente já tem que saber como é que se dá a imagem, se ela é maior, se ela é menor, se ela é igual, se não há imagem, enfim. I vai ser a altura da imagem. I é a altura da imagem, tá? I é a altura da imagem. E P' vai ser a distância da imagem até o centro óptico, tá? Essa distância daqui para cá. Essa distância aqui todinha, tá? Lembra dessa equação? Essa equação a gente viu lá em espelhos esféricos. É a equação de Gauss, tá? Equação de Gauss. Aqui vai ser a mesma coisa. Por isso que eu estou passando um pouco mais rápido, por isso que eu estou aproveitando esses 15 minutos. Porque se você entendeu bem lá os espelhos esféricos, as lentes esféricas vai aproveitar muita coisa. A diferença é em alguns detalhes, né? Lembra que lá no espelho o raio de luz incidia e refletia. Aqui não, o raio de luz incide, sofre duas refrações e sai do outro lado, tá? Então, há uma diferença sutil, que é a diferença do referencial de Gauss. Mas em relação à equação é a mesma. Por exemplo, isso aqui é o aumento linear transversal, ou seja, quanto que a imagem aumentou em relação ao objeto. Por exemplo, aqui a imagem ela é maior. Maior quanto? Se a imagem for duas vezes o objeto, então o aumento linear vai ser 2. Isso quer dizer que a imagem é duas vezes o tamanho do objeto. Que a gente viu também que pode ser representado, né, pela distância da imagem dividido pela distância do objeto, tá? Com um sinalzinho negativo, que é para garantir que esse aumento linear seja sempre positivo, tá? E aí tá aqui a grande diferença entre lentes e espelhos. Vou colocar aqui. Espelhos. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque lá no espelho o raio de luz incidia e refletia. Aqui o raio de luz incide e refrata. Então veja, para o objeto ser considerado real, ele precisa estar nesse lado do espelho. Como a gente falou do referencial de Gauss. Se o objeto está aqui, ó, ele é real.
Se o objeto está desse lado, a gente diz que o objeto é virtual. Mas, professor, o objeto virtual é estranho. Mas, como eu disse a você, se eu colocar outra lente aqui e fizer um jogo de lentes, que é o caso dos instrumentos ópticos, né, binóculo, luneta, aí a imagem desse objeto pode se tornar objeto para essa outra lente, né? Então, cuidado, eu posso ter sim objeto virtual, tá bom? Então, objeto real aqui, objeto virtual aqui. Imagem real aqui, imagem virtual aqui. É o contrário, ó. O real é aqui e aqui. O virtual é aqui e aqui, tá bom? Então, no caso de espelhos, era real e real, virtual, virtual. Nesse caso aqui é real, real, virtual, virtual. Tá bom? Esse é o nosso referencial de Gauss. Tá? Isso vai mudar o que, professor? Se a imagem é real, esse valor aqui, que é a distância da imagem, é positivo. Se a imagem é virtual, esse valor aqui ele é negativo. Gente, o enunciado não diz se é positivo ou se é negativo, não. O enunciado diz que a imagem é virtual. Aí você que tem que adicionar o sinalzinho negativo aqui, tá? Então, cuidado com isso. Por uma palavra, você pode, por exemplo, se o cara disse que a imagem é virtual e está a uma distância de 30, então, ó, menos 30 centímetros, sei lá. Esse menos veio daqui, dele ser virtual. Se é virtual, é negativo, tá? A altura do objeto. Se o objeto está de cabeça para cima, é positivo. Se ele está de cabeça para baixo, é negativo. A altura da imagem. Se a imagem está de cabeça para cima, é positiva. Se a imagem está de cabeça para baixo, é negativa. Então, aqui, altura negativa quer dizer que a imagem está de cabeça para baixo. Somente isso. Isso não quer dizer que, professor, mas distância negativa, isso não existe na matemática, não. Isso aqui é um referencial. Isso aqui está dizendo que é virtual. E isso aqui está dizendo que está de cabeça para baixo. Tá? Foco positivo é um foco de uma lente convergente. Qual é a lente convergente? Essa aqui, a biconvexa. Foco negativo é o foco de uma lente divergente. Vamos botar aqui pertinho. Lente convergente, lente divergente. Tá? Então, eu tenho esses dois tipos de lente. Convergente, divergente, foco negativo. Você vai colocar valor negativo do foco para esse tipo de lente. Tá? Lente divergente. E foco positivo na lente convergente. Então, esse é o chamado referencial de Gauss para as lentes esféricas. A partir disso, você pode resolver várias questões de lentes esféricas usando a mesma equação de Gauss e agora tendo muito cuidado com o jogo de sinais. São esses sinais aqui que vão determinar o seu sucesso na resolução dos exercícios, tá? O restante é semelhante demais a espelhos esféricos. Cuidado, semelhante não é igual na sua totalidade. Vergência ou convergência. Vergência é o inverso do foco. Ó, equação de Gauss. Sabe o que é isso aqui, ó? 1 sobre o foco? Isso aqui é a vergência. É a vergência da lente. É o poder de convergência de uma lente. Quanto mais convergente e a lente for, maior vai ser a vergência dela. Quanto menor for a vergência, mais divergente vai ser esse tipo de lente. Tá? E para que eu uso esse valor de divergência aqui, professor? Para calcular a potência da lente, né? E para fazer o estudo da utilização das lentes para uso
para tratamento da miopia, para correção da miopia e da hipermetropia. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. E para fazer o uso da vergência em lentes esféricas, a gente usa a chamada equação de Rayleigh, ou a equação dos fabricantes de lentes, que tem esse valor de correção aqui, ó. Né? Isso aqui é muito parecido com a equação de Gauss, mas tem os fatores de correção, que aqui é o índice de refração da lente e aqui é o índice de refração do meio. Se você está usando óculos agora e sua lente é uma lente de acrílico, então vai ser o índice de refração do acrílico dividido pelo índice de refração do ar, porque você está usando o óculos aí no ar. Se você estiver usando dentro da piscina, vai ser o acrílico e aqui dentro o índice da água, não é o caso, tá? Então você vai ter que saber o índice de refração da lente, né, do material da lente, e o meio que se está utilizando, se é ar, se é água, se é óleo, enfim. Geralmente é o ar, né? E geralmente a gente aproxima para 1, mas não é 1, é 1,3, depende de diversos fatores. Esse R1 é o raio, é esse raio aqui, ó. É o raio de curvatura, tá? Da lente nesse ponto aqui, R1. E R2 vai ser esse raio aqui, ó. Ok? Então, vergência vai ser dado pela equação dos fabricantes de lentes, que é essa equação aqui. Se eu achar um valor de V positivo, eu estou dizendo que a lente é convergente. Se a vergência é o poder de convergência dos raios, quanto mais positiva ela for, mais convergente ela vai ser. Se eu achar um valor negativo, isso quer dizer que a lente é mais divergente possível. Ao invés de convergir, ela diverge os raios de luz, tá? Quais são as características do nosso globo ocular, né? Agora a ótica da visão. Gente, aqui o mais importante vai ser a nossa lente, que é o cristalino. Aqui eu tenho a recepção dos raios de luz, que é aqui, nessa região, tá? Que é a retina, né? Pega desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui. Os raios de luz vão incidir aqui, vão sofrer a refração no cristalino, que é a lente, e vão formar a imagem aqui nessa região. E aí nessa região eu tenho nervos ópticos que vão captar essa radiação, que é a luz, e vão transformar isso em sinal elétrico, né? Impulso elétrico. E aí vai ser transportado por esse nervo óptico até o cérebro, que vai fazer toda a decodificação, né, dos sinais elétricos para imagem. E aí seja por intensidade de luz e seja por frequência de luz para determinar as cores, né? As cores primárias, e aí depois fazer a composição final das cores, tá? Então, o cristalino é uma lente né, biconvexa, é uma lente convergente, é uma lente de borda fina, o nosso cristalino, tá? E aí, o que que acontece aqui? Acontece o seguinte, o olho normal, o raio de luz, quando ele incidir aqui, ele vai passar pelo cristalino, vai sofrer uma refração e vai formar a imagem aqui, ó. O que é o teto desse farol vai ser o teto da imagem do farol aqui embaixo. E a mesma coisa acontece aqui, né? O piso, a base do farol vai ficar aqui em cima. Então a imagem ela é real, invertida e menor aqui na retina, tá? Se a imagem for localizada aqui na retina, eu tenho uma visão normal. Olha
a nitidez, né? A qualidade aqui, a qualidade da imagem, tá? Se ela não for formada aqui na retina, se ela for formada antes da retina, eu tenho o problema de miopia, tá? E aí, lógico que essa imagem ela tá muito mais, digamos assim, extravasada, né? A imagem era para estar aqui, né? Um pouco antes da retina, bem próximo da retina, mas antes dela. E aí o que é que acontece? Você fica forçando o olho, né? Forçando aqui o músculo ciliar dos dois lados aqui, apertando, contraindo, para quê? Para trazer essa imagem aqui para trás. Você vai trazer essa imagem aqui para trás, forçando o cristalino. Digamos que o cristalino está aqui, aí você aperta ele aqui, e aí o cristalino vai ficar gordinho assim, ó. E aí ele fica mais convergente ainda. Ele já tem uma convergência, né? Mas ele fica mais ainda. E aí você consegue levar um pouco mais a imagem para a retina. Só que você força o músculo ciliar. Você fica forçando. E aí começa a dar dor de cabeça, é a famosa dor na vista, enfim. E aí, para correção de miopia, eu preciso de uma lente. Ó a miopia como é que fica aqui. Ó. Eita, isso aqui é a minha vida. Para correção da miopia, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essa imagem para trás. Para trazer essa imagem para trás, eu faço uso de uma lente divergente. É uma lente que vai divergir, vai espalhar os raios de luz, mas vai espalhar antes do cristalino, né? Vou colocar a lente aqui, ela vai espalhar antes do cristalino. Ah, professor, então é essa lente que eu uso. Não, gente. Você vai usar uma lente que tem um certo grau de divergência, tá? Quando a miopia é muito severa, aí você consegue ver realmente essa calota aqui, que é aquela miopia bem elevada. Quando é uma miopia pequena, você não consegue ver tanto essa calota aqui da frente, né? Essa parte côncava aqui, tá bom? Mas aí você usa uma lente divergente. Quais são as características de um cristalino de uma pessoa com miopia? O olho apertado, aquilo que eu falei, aquela sensação de apertar o olho constantemente para poder trazer o foco lá para trás. A imagem é formada antes da retina, é aqui, ó. A retina está aqui, onde capta os raios de luz. Ela é formada antes. Você fica no desespero de trazer ela aqui para trás. E você não consegue enxergar de longe. Eita, isso aqui é meu karma, né? E aí você tem que usar lente divergente. Olha, divergência negativa. Você sabe qual a unidade de divergência? Você sabe qual a unidade de divergência? Dioptria, que é o inverso do metro. Se o foco é dado em metro, divergência é 1 sobre metro. Dioptria, conhecido como grau. É aquele grau que você vai lá no médico e diz, ó, você vai ter que usar menos 0,75, né? Menos 0,75 dioptrias. Esse negativo quer dizer o quê? Divergente, você está com miopia, tá? E aqui, ó, 0,75 é a vergência. Vergência menos 0,75 dioptria. Isso aqui é o que o oftalmologista mandou para você lá, ó, correção a lente corretora para o seu defeito da visão, tá bom? Hipermetropia. Hipermetropia, a imagem está formada depois da retina. Aí o desespero é você, quando está olhando para um objeto, tentar se afastar dele, tentar se afastar para poder ver melhor. Você consegue ver bem, ó, aquilo que está atrás do objeto.
mas no objeto você fica desfocado. Aí você fica afastando assim para trás para poder trazer essa imagem aqui para a retina. Isso aqui é o defeito da hipermetropia. Esse aqui é corrigido facilmente com a lente de borda fina, que é uma lente convergente, ó. Tá aqui o sinalzinho positivo, uma lente convergente. Por exemplo, qual a divergência da tua lente? Mais 0,25. Então, a hipermetropia, né, fraca, uma hipermetropia pequena, tá? Você pode pegar o teu exame de vista aí e já poder fazer uma análise. Esse maisinho aqui para hipermetropia, a imagem forma-se depois da retina, você não consegue enxergar de perto e aí dá aquele desespero que fica afastando assim para poder enxergar. Astigmatismo. Astigmatismo é um problema na superfície da córnea, não é no cristalino. Lembrando que a córnea, aqui, ó, a córnea tá aqui, a nossa primeira barreira para a luz aqui. Então, uma má formação na córnea provoca um espalhamento da luz antes de chegar no cristalino. E aí esse problema pode ser resolvido dependendo da curvatura da córnea por uma lente divergente ou convergente. Vai depender, né, do exame que o oftalmologista fizer e aí ele vai determinar qual a melhor lente corretora em conjunto, se você tiver astigmatismo com um outro defeito, né, um outro problema na visão, tá? Presbiopia, também conhecido como vista cansada. Com o passar dos anos, esse músculo ciliar ele vai ficando rígido, né? E aí você vai perdendo o poder de segurar esse cristalino aqui no, na convergência dele. Ele tem uma curvatura aqui e aí esse músculo vai ficando mais fraco, ele vai ficando mais fininho assim, porque isso aqui vai se achatando, o músculo vai ficando fraco, ele vai soltando, isso aqui vai ficando mais fininho. E aí a presbiopia faz com que você não consiga enxergar tão bem de perto. Né? Mais uma vez, a vista cansada, você precisa colocar os objetos mais distantes. Né? Pega um exemplo aí, seu avô, sua avó, bota para ler um livro. E aí quando ele coloca o livro perto do rosto, não consegue enxergar e coloca o livro mais distante assim para poder ver. Isso é vista cansada, é a presbiopia, que é corrigido com uma lente convergente, tá? Dependendo do problema da visão que a pessoa tenha, você pode usar uma lente chamada lente bifocal. Ela tem um poder focal à distância com uma certa divergência e um poder focal a curta distância, por exemplo, para corrigir a presbiopia, com uma divergência positiva. É chamada lente bifocal. Corrige um problema da visão, por exemplo, corrige uma miopia e corrige uma presbiopia, por exemplo, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre instrumentos ópticos, associação de lentes para construção de instrumentos ópticos como lupa, telescópio, microscópio, enfim. Um abraço.